O fruto do Espírito Santo em relação ao seu portador. Texto áureo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 5. Verdade aplicada. A única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Objetivos da lição: apresentar a necessidade de crescermos na fé, destacar o valor da mansidão na vida do cristão e mostrar a importância da temperança. Leitura complementar. Abacuque 2:4. O justo viverá da fé. Mateus 11:29. Jesus, o modelo de mansidão. Marcos 4:20. Os discípulos de Cristo produzem frutos. João 15:4. A necessidade de produzir fruto. Romanos 6:12. O pecado não deve reinar em nossas vidas. E Colossenses 3:12. Revestindo-se de mansidão. Texto de referência: Gálatas capítulo 5, versículo 25 e Efésios 4, versículo 22 ao 24. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Capítulo 1. O fruto da fé. A palavra usada por Paulo para descrever este fruto em Gálatas 5 é pistis, que nesse contexto significa fidelidade e confiabilidade. Antônio Gilberto, em sua obra O Fruto do Espírito, página 112, comenta: a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais a nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele é leal, quer esteja calado. Ele é leal, quer esteja observado ou não. Este princípio é ilustrado em Mateus 25, versículo 14 ao 30. Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. 1.1. A fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Através desta virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças, pois somente Deus, que é verdadeiro e integralmente fiel, pode nos inspirar a sermos fiéis. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Nossa preocupação não é com o que os outros vão pensar, mas sim com o que Deus pensa dele e com o que ele pensa de si mesmo. Para exemplificar, podemos citar os exemplos de José servindo na casa de Potifar, Mardoqueu como escravo do rei Assuero e Daniel no palácio a serviço do rei. Estes homens conservaram-se leais a Deus e àqueles aos quais serviam aqui na terra. 1.2. A fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo. A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação por intermédio do anúncio da palavra de Deus, precisamos andar em espírito para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé. Pois assim o Espírito Santo vai operando em nós a fidelidade.
Diante dos desafios, tribulações e tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor até a sua morte. 1.3 A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde a sua importância. Em Mateus 8,26 está escrito: Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Sendo assim, não desista na hora da adversidade. Seja persistente, confiando que Deus cumpre o que Ele falou, pois a sua fidelidade dura para sempre. Com a fidelidade, nos mantemos firmes mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. No capítulo 1, nós aprendemos que a fé, como uma das virtudes do fruto do Espírito, auxilia o crente em sua comunhão com o Criador, ajudando a vencer as adversidades. Capítulo 2. O fruto da mansidão. Mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor desse fruto age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. Trata-se de uma característica produzida pelo Espírito Santo à medida que o salvo procura andar em espírito. Não podemos confundir mansidão com fraqueza. Assim, temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplicá-los corretamente. 2.1 Apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. Este fruto, a mansidão, nos torna capazes de possuirmos sempre uma resposta mansa mesmo em situações adversas. A importância dessa virtude resulta em um exemplo admirável, pois o manso amortiza as suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando assim a afabilidade. 2.2 Jesus, o exemplo perfeito de mansidão. Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão, em Mateus 11:29. Em seu célebre Sermão do Monte, Jesus, discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos morais, disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Desse modo, sermos mansos um para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. 2.3 A mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Estejamos certos de que a mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas e divergências. Quando possuímos essa virtude, somos gentis, mas não fracos, visto que mansidão não é fraqueza, mas força. Sim, a mansidão não parte de uma fraqueza, mas de uma força que nos compele a fazer a vontade de Deus em qualquer adversidade. Lembre-se de que um espírito manso com sabedoria é a maneira mais adequada de conduzir os pecadores para Cristo. Tiago 3,13. No capítulo 2, nós aprendemos que nossa atitude de uns para com os outros deve ser totalmente mansa, carinhosa, sem arrogância, agressividade, raiva e violência. Capítulo 3. O fruto da temperança. A intimidade do crente com o Espírito Santo gera temperança em sua vida, que faz parte do fruto do Espírito.
Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada no seu dia a dia. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos da Bíblia, por exemplo, Provérbios 16:32 e capítulo 25:28. Isso não é resultado de uma personalidade flexível, é fruto do Espírito Santo. 3.1. O crente em Jesus deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é egikrateia, constituindo assim uma moderação, contenção, disciplina, moderação ou autocontrole. Tito 1:8. Esta virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição e a glutonaria, a temperança, como fruto do Espírito, em contraposição a estes desejos, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa. O Espírito nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. 3.2. A temperança é uma virtude que não pode ser desprezada. Entendemos que o cristão detentor desta virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. É bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança possuem diferenças em sua maneira de agir na vida do crente. A mansidão, fruto do Espírito, como já estudamos, atua na vida do cristão apto para lidar com equilíbrio e moderação com provocações e situações adversas. Essa mansidão o torna apto para isso. Já a temperança, como fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, à glutonaria e às obras da carne. Assim, a temperança é o autocontrole ou domínio próprio sobre nossas próprias vontades e paixões. 3.3. A temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Deste modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. No capítulo 3, nós aprendemos que a temperança é uma virtude do Espírito que atua diretamente nos anseios e vontades mais profundos do indivíduo. Conclusão. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Amém.